Estamos aqui preparando as coisas para viajar e a nossa mala já está pronta com essa fofurinha aqui que não quer deixar a gente ir embora. Não quer deixar a gente ir embora. Hein, neném? Chegamos no Airbnb, ele é simplesinho, mas ele é bem bonitinho, eu achei. Que é a cozinha, tem uma máquina de café, que é a cortesia. Aqui a gente tem uma micro sala, ali sou eu. Aqui a gente já tem a nossa bagunça que a gente largou. Aqui atrás desse guarda-roupa é a cama, que já tem uma pessoa largada aqui, que eu não vou mostrar. Lá fora, atrás de tudo isso daqui, em algum lugar deve ter um mar. Não saberemos aonde exatamente. Bom dia, estamos aqui em um café em Floripa, viemos passear, tanto por conta do meu aniversário, que foi nessa semana, hoje é dia 24, quanto pelo nosso aniversário de casamento, que a gente faz 3 anos de casados, daqui 2 dias, dia 28, 4 dias, né, 28. Nossos planos hoje é ir ao Sebo, ir almoçar com uma pessoa muito especial, que na verdade vai chegar aqui daqui a pouco. E a gente vai também na livraria à tarde, eu quero comprar uma bolsa. E à noite a gente vai também em algum lugar jantar, vamos ver o que a gente faz. E amanhã a gente já volta. Então a gente veio fazer bem um bate-volta, vocês vão acompanhar aí um pouquinho. Vocês já acompanharam, né, a nossa viagem de vinda, então vou também gravar algumas coisas para vocês verem como que será esse nosso final de semana. Obrigada. Obrigado. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Pela sua grata surpresa. Uma surpresa. Depois eu conto. Está se sentindo surpreendida? Muito surpreendida, nossa.
Oi pessoal, passando aqui para fazer uma atualização deste vlog com vocês. Vocês viram então que estamos em Florianópolis, viemos aqui a passeio. Hoje de manhã tomamos um cafezinho super gostoso numa cafeteria chamada Quero Café. E lá encontramos a Nicole. Sim, gente, eu não conhecia a Nicole ainda. A gente só conversava por Telegram mesmo, a gente se conheceu por conta do Clube Etos, então aproveitei e vim conhecê-la pessoalmente. A gente tomou um café da manhã e fomos a 2 sebos, na verdade. Eu fiz algumas comprinhas que quero mostrar aqui pra vocês. O primeiro foi O Mundo da Escrita. Esse livro aqui, ele tá super conservado, nem parece que foi lido ainda. Ele tava por R$50 e eu vi na Amazon que hoje ele está a 85 e ele já estava em promoção. Então faz bastante tempo que eu tô querendo esse livro. Ele vai falar então como que a literatura transformou a civilização. Então, olha, ele fala aqui na contracapa que a história da literatura em um mundo moldado pela escrita, das epopeias de Homero a Harry Potter, passando por Don Quixote, Popol Vuh e o Manifesto do Partido Comunista. Ele tem uma parte aqui de ilustrações também, bem legais. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Achei bem interessante esse livro, faz tempo que eu tava querendo lê-lo. Ó, algumas representações da literatura nas obras, né? Algumas imagens que vão mostrando. Achei bem legal. Ele tá perfeito, assim. A única coisa que dá pra ver que ele foi lido é que ele tá com a lombada quebrada, mas eu pessoalmente não me incomodo. E comentando até pra vocês, tem uma pintura aqui, ó, da Menina Leitora, que eu amo essa pintura aqui que tem na lombada. Vai ficar bonito na estante. Outro livro que eu comprei, então, que também, esses 2 livros estavam no meu wishlist, tenho que até tirar lá da Amazon. O segundo é esse do Mário Vargas Llosa, da Civilização do Espetáculo. Livro também novíssimo, não tem nem lombada quebrada, não dá nem pra entender se ele já foi lido, ele tá totalmente sem rasuras. Ele foi R$20, muito barato estava esse livro. Aqui na contracapa ele fala assim: a banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertirmos. Então é o famoso pão e circo, né? Daí depois disso a gente foi almoçar no Madeiro e foi a coisa mais engraçada do universo que aconteceu lá, mais cômico-trágica, porque a Nicole e meu marido estavam programando de ir almoçar em algum lugar que a gente tivesse alguma sobremesa, né? Depois da refeição, que eles pudessem cantar parabéns pra mim, pudessem colocar uma velhinha e tal. E disse que no Madeiro até então eles estavam fazendo isso, um brownie pro aniversariante, vinha com uma velhinha acesa e tudo. E daí eles pediram, né, sem eu ver, meu marido foi lá, pediu, solicitou e tal. Daqui a pouco aparece o garçom lá, o gerente, na verdade, do salão, chega na mesa: é aqui que pediram o brownie surpresa, então a gente não está mais fazendo brownie pro aniversariante. E os dois queriam cavar um buraco pra se enfiar. Depois eles acabaram trazendo um brigadeiro de colher, que foi o que eu tinha pedido, e conseguiram trazer uma velhinha ali pra simbolizar o meu aniversário. Mas coitado dos dois, eles ficaram com uma cara assim de frustração e a gente começou a rir, porque como assim o cara me chega numa mesa perguntando do brownie surpresa, sendo que é surpresa, então alguém não deveria estar sabendo. E além de tudo, quando ele trouxe o brigadeiro na mesa, o brigadeiro de colher, ele entregou pra Nicole, não me entregou. Então assim, errou em todos os níveis possíveis, mas valeu a história, né? Eu falei, a gente não ganhei, né, o brownie de aniversariante, porque parece que eles descontinuaram essa ação, mas pelo menos valeu ali a história, né? Valeu o ocorrido porque foi muito engraçado. Antes de ir no Madeira, a gente foi na livraria e eu vi um livro lá que fazia um tempo que eu tava de olho nele. Ele nem tava no meu wishlist porque eu não tinha colocado, que é Nobreza de Sangue. Esse é meu primeiro livro da Pandorga. Nesse livro aqui a gente vai ter a história do Vlad e da Bathory, Elizabeth Bathory. Eles foram as pessoas que inspiraram, respectivamente, o Conde Drácula e Carmila, que é um livro do Le Fanu. Então, tenho bastante interesse, parece que são as personalidades originais, né, e seus feitos horrendos. Ele vem com marca-página também, super fofinho.
E depois disso a gente foi comprar uma bolsa pra mim, que eu estava precisando. E eu acabei não gravando essa passeada aí nas lojas de bolsas. Mas comprei uma bolsa, já tô usando ela por sinal, amei de paixão. Aí a gente deixou a Nicole em casa e fomos fazer a coisa mais de turista possível do universo. Que vocês viram nos takes anteriores, que a gente foi andar de patinete daí na orla. A gente andou de ponta a ponta a orla, deu mais de meia hora de patinete, foi bem gostoso. Viemos pro Airbnb, a gente tá no Airbnb que fica aqui no centro, descansar um pouco e fomos jantar, né, que vocês viram também aí os takes, a gente foi no restaurante mexicano, bem legal o lugar, bem bonitinho, comida podia ser um pouquinho mais temperada, eu acho que a gente tava esperando uma comida mais potente, assim, por ser mexicana, né, um pouco mais temperado, mas tava gostoso, ganhei uma sobremesa também de aniversariante, tava bem legal. Voltamos agora para o Airbnb para descansar e vamos assistir o último episódio do Ultimato África do Sul, porque eu adoro esse tipo de seriado, gente, esses reality show de relacionamento. Eu adoro ver isso no conforto da minha casa, abraçado com meu marido, sabendo que tá tudo bem entre a gente e o povo se matando lá. Então, amanhã a gente vai ter mais um rolê antes de ir embora. A gente volta amanhã, já que é domingo. E vou trazer vocês também acompanhando. Mas o saldo, então, foram esses 3 livros aqui nessa viagem. Eu achei até que eu não ia comprar nada, mas esses 2 livros eu achei que eram ótimas pedidas. E esse daqui, do Nobreza de Sangue, ele tava no mesmo preço da Amazon. Ele tava em promoção, mas é que como eu pude ver ele fisicamente, achei que valia a pena levá-lo também. A Nicole comprou vários livros, ela comprou alguns livros do Monteiro Lobato, principalmente. Mas acho que por enquanto é isso, volto a fazer a atualização com vocês depois. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, a gente voltou de viagem ontem, a gente pegou a estrada, era umas 10h30, quase 11 horas, chegamos aqui em São Bento às 2h30, então é um pedacinho de chão, mas foi uma viagem super gostosa, conheci a Nicole e a Gabi, como vocês viram aqui, né, nos takes anteriores, e é muito legal a gente ter a oportunidade de conhecer presencialmente as pessoas que a gente se aproxima no meio virtual, né, na internet, através dos canais e tudo. Então, ver isso se consolidando assim de forma física é muito interessante. A Gabi também acabou conseguindo dar um jeitinho de tomar um café com a gente antes da gente ir embora. Ela tava com alguns compromissos pessoais, mas que bom que deu certo. A gente aproveitou bastante, mas claro, né, fica com aquele sentimento de que como é bom voltar para casa, como é bom encontrar nossas gatinhas. Eu até deixei aqui um take passando que a gente chegou, deu sachê para elas ficaram ali super dengosas com a gente, passaram o resto do dia de grude, assim, de querer deitar junto, e tava bem friozinho, então isso contribui ali para essa sensação de aconchego coletivo. Comprei alguns livros, como eu mostrei na viagem. No sábado eu não consegui ler praticamente nada, né? Eu levei livros para ler, mas eu não consegui sair da estaca zero. Mas quero mostrar, então, fazer uma rápida atualização de leituras com vocês. Um dos livros que eu estou lendo é esse Como Ler Livros. Eu estou lendo com a Nicole e com a Renata. Tá sendo bem legal esse livro, porque muitos dos conteúdos que ele traz aqui eu já tinha visto em outros canais de YouTube ou com outros produtores de conteúdo, até mesmo lançando curso, que nada mais é do que esse livro aqui de forma resumida, né, de forma visual até mesmo às vezes, mas se você tem vontade de consumir sobre anotações, como ter uma leitura mais profunda, como tirar mais proveito da tua leitura, serve muito a esse objetivo. E na minha experiência só a leitura está sendo bem proveitosa,
curiosa, então eu li aqui sobre a leitura inspecional, que é quando você pega um livro novo, né, e vai fazer uma inspeção, vai ler as coisas que estão na capa, na contracapa, nas orelhas, vai estudar o sumário, entender quantas páginas tem cada capítulo, os títulos dos capítulos, entender como esse livro está organizado. Eu fiz isso nos últimos livros que chegaram aqui por conta do meu aniversário e os que eu adquiri também, e dá uma diferença enorme. Então, se você for lendo e colocando as coisas em prática, eu acho que isso ajuda bastante. Eu estou lendo também a Bíblia, como vocês sabem, né? A Nicole deu uma abandonada em mim nessa última semana, mas o intuito é que a gente leia 3 capítulos por dia. A gente está quase acabando os Gênesis, então se falta bem pouquinha coisa. O intuito é que hoje a gente volte à leitura da Bíblia, a leitura literária da Bíblia, para avançar. E é aquele tipo de livro que você vai lendo aos pouquinhos e quando você vê já passou bastante coisa e é a prova de que de pouquinho em pouquinho a gente chega longe. O outro livro que eu estou lendo é o da minha leitura conjunta do canal, primeira leitura conjunta do canal, de 1984. Leitura essa que é gratuita, então como você é a primeira LC do canal, eu fiz aberto para todo mundo participar. A gente vai começar hoje, dia 27, esse vídeo que vocês estão vendo vão ao ar dia 28, mas caso você tenha interesse, ainda dá tempo de entrar. A gente vai ter mais ou menos um mês e uma semana de leitura, se eu não me engano. Eu estou na página 200, então eu estou quase em 50% do livro. Estou gostando bastante, acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir aqui. Eu estou lendo de forma antecipada para poder dar suporte para o pessoal durante a leitura, né? Somente por isso. Hoje eu comecei também Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro eu ganhei de presente da Ellen e daí a Nicole sugeriu que a gente começasse a leitura. Comecei, já estou na página 54, então ele tem 200 páginas, é um livro de uma leitura mega fluida. E é engraçado porque eu vejo bastante gente falando sobre esse livro e eu nunca entendi exatamente do que se tratava. Aqui a gente vai encontrar então a troca de cartas, né, desse aspirante a poeta e o poeta em si, que é o Hilke. E eles vão ter essa troca de cartas, vão conversar e mais ou menos é sobre o processo de escrita, o processo de leitura e o processo de criatividade, eu acho que a gente pode dizer também. Então uma leitura bem diferente, uma leitura super leve, tô achando bem interessante esse livro. O que também estou lendo é a biografia do Tolkien. Eu estava vendo que ele falta 100 páginas para terminar esse livro, e 100 páginas, 150 mais ou menos, eu estava bem querendo dar um gás nele essa semana para finalizar a leitura. Acho que talvez faça sentido, mas vou ver também, né, como as coisas correm essa semana, se eu vou ter tempo hábil, porque eu tenho que produzir conteúdo também, gravar alguns vídeos, fazer algumas coisas assim, então tem que caber na agenda, mas eu tô achando bem interessante e eu não sabia que, por exemplo, e talvez seja por ignorância da minha parte, que o Hobbit era um livro infantil. Então eu descobri isso lendo a biografia do Tolkien. Para mim sempre foi ali um livro inicial para o Senhor dos Anéis, então eu nunca considerei ele infantil, porque eu não acho o Senhor dos Anéis um livro infantil, mas entender como as inspirações vão se dando e como o próprio Tolkien, ele era um hobbit, né? Ele se assemelhava, as suas características ao hobbit. Tá sendo bem legal de ler e tô gostando bastante dessa biografia. Outro livro que eu estou lendo, mas que eu dei uma ligeira pausa nessas últimas semanas, é a história de um dissídio, né, do Lhosa. Esse livro aqui eu estou amando, mas eu entrei numa parte aqui específica do livro que ele vai falar sobre o livro A Revoada, que é o primeiro livro publicado do Gabriel Garcia Marques, e vai ter uma parte grande aqui. Eu poderia pular e ir somente para a parte dos 100 anos de solidão, mas como as coisas têm uma conexão aqui, A Revoada, seu primeiro livro publicado, e ele se conecta em alguns aspectos com 100 anos de solidão, não quis pular essa parte da leitura, então isso me conecta com a minha próxima leitura, que é A Revoada, do Gabriel Garcia Marques. Eu estou em 30% do livro, mais ou menos, se eu não me engano. E, nossa, é o mesmo autor, de uma nuance um pouco diferente, mas é o mesmo autor, e é muito interessante porque nesse livro aqui a gente vai acompanhar o velório de um médico, esse médico que todo mundo quer ver morto, daí a gente vai descobrir porque todo mundo quer ver ele morto, ninguém quer enterrar, todo mundo quer que ele comece a feder e que ninguém preste as honras finais para ele, mas um coronel, a sua filha e o seu neto, né, vão prestar as homenagens, vão participar ali do velório, e a gente vai acompanhar essa narrativa pela perspectiva desses 3 personagens, o coronel, da sua filha e de seu neto.
Então a gente tem são pontos de vista totalmente diferentes da narrativa e mostra também como, na verdade, o principal personagem da história é o médico que está sendo enterrado, está sendo velado, porque a gente tem acesso à história dele e o que ele fez, as coisas que aconteceram. E pra mim, isso me lembra bastante a Crônica da Casa Assassinada, porque no livro da Crônica da Casa Assassinada a gente tem acesso, né, à história da Nina, mas pela perspectiva de todas as outras pessoas que vivem com ela. A gente tem somente 2 partes que são narradas por ela, né, que são cartas dela. Então é interessante porque a gente não tem acesso a exatamente quem foi esse personagem, a não ser essas narrativas, então a gente nunca vai ter acesso ao que ele de fato estava pensando. Então essas são as minhas leituras atuais, então eu estou com 2, 4, 6, 8 livros em andamento, vamos ver como eu vou dar conta de tudo isso. O que eu tenho feito, né? Eu tenho uma meta semanal, por exemplo, do livro do Como Ler Livros. Eu tenho uma meta de 2 capítulos por semana. Então eu começo na segunda lendo um capítulo, na terça eu leio mais outro capítulo. Eu tenho a meta, terminando isso, eu sigo para a próxima meta, que por exemplo é a meta da Bíblia. Eu leio 3 capítulos, pauso. Daí eu vou pro livro do 1984, que eu tenho a meta de 2 capítulos por dia também. O primeiro, que é o capítulo da meta do dia, então hoje a gente começa a leitura, então eu vou reler a meta do dia com o pessoal, e mais um capítulo lá da frente de onde eu estou, então basicamente esse livro eu vou ler 2 vezes. Então eu tenho que ler tanto a meta do dia, mais a meta de onde estou na leitura. Das cartas a um jovem poeta, eu acredito que eu vou ler uma média de 30 a 50 páginas por dia. Então, chegando nesse ponto, eu paro e avanço para o próximo livro. O próximo livro é a biografia de Tolkien, que eu estou tentando ler 2 capítulos por dia. Os capítulos dele são mais curtos, com exceção de um que eu tô agora, que ele tem quase 24 páginas, mas daí eu faço a leitura só de um capítulo nesse caso, né? A história do Decídio tá pausado nesse exato momento para eu terminar de ler A Revoada. A Revoada eu penso ler em uma média de 20% ao dia. Ele tem 144 páginas, então não vai ser uma leitura muito grande. Terminando esse livro, eu volto daí a ler a história de um Decídio, que eu estava lendo aproximadamente 10 páginas por dia. E é dessa forma, meio orgânica, meio maluca, meio lendo em qualquer momentinho que dá, que eu vou me organizando com as leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui um pouquinho diferente, tenham acompanhado aí a minha viagem, os meus passeios. É sempre bom compartilhar um pouco da minha rotina com vocês. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vlog com outras pessoas que possam se interessar um pouquinho sobre essa rotina que eu tive. Quero agradecer aos membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia. Para vocês saberem também, as próximas leituras conjuntas do canal vão ser exclusivas para os membros do canal. Então, caso você tenha interesse, você já pode se inscrever. A próxima leitura, a escolha vai ser também através dos membros, os membros que vão escolher. Então, caso você queira também decidir, né, poder votar em qual livro que você quer ler, venha fazer parte da área de membros do canal. E espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.